do Bonfim, na terra de Boa noite, meu irmão, Cruz boa dos noite, minha irmã. Povos, Seja muito bem-vindo de ao João, programa de Caminhos Maria, da Fé, de José, na Rádio Excelsior da Bahia. E claro, toda terça-feira temos esse encontro marcado aqui para pensarmos juntos e rezarmos a saúde espiritual de nossas famílias. Então quero te convidar para juntos caminharmos, nesse caminho da fé, pensando e rezando essa graça maior de sermos família. A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário, quando o apoio do partido nunca vem, quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, às 6 da manhã. Acorda pra vida. Apresentação, Almir Santana. Rede Excelsior de Comunicação, a sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Venha participar da Romaria 2022 no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Saída 24 de fevereiro de 2022 e retorno dia 28 de fevereiro. Opção de viagem de avião e ônibus. Roteiro guiado e hospedagem próximo ao santuário. Valores promocionais para toda a família e grupos e amigos. Desconto de 15% para pagamento à vista e 10% no boleto ou no carnê. Fechando agora. Ligue 71-3393-3110 ou 993670238. Distribuição do kit primeiro com sacola, camisa, boné e máscara. Organização Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Diretor espiritual Padre Jorge Brito. Apoio Pascom. Em Salvador, 22 horas e 59 minutos. Da fé. Rede Excelsior de Comunicação. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Eu estou aqui, você está aí. Nós estamos juntos na Rede Excelsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim, no programa Caminhos da Fé, refletindo e rezando sobre nossa vida e a saúde emocional e espiritual de nossas famílias, sob a intercessão, claro, de Santa Dulce dos Pobres e a intercessão maior de nossa mãe, Maria, do Perpétuo Socorro. Ela que com certeza é a padroeira da família Excelsior, é a mãe do Senhor do Bonfim. Ó mãezinha, modelo de fé e de caridade, ajuda cada dia mais para que nós possamos caminhar em direção ao teu Filho. Ensina-nos, ó Mãe, ensina-nos a sermos obedientes como tu o foste. Ajuda-nos, Mãezinha, também a termos fé, a termos esperança, a termos caridade, a termos um coração inclinado para escutar as palavras do teu Filho, o carinho dele, o transbordar dele em nossas vidas, para que possamos segui-lo, porque só ele é caminho, verdade e vida. E queremos então saudar a você, meu irmão, minha irmã, que participa conosco, que está nos escutando, que vai participando. Você também, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelo Facebook, Compartilhe, curta, aperte o coração, para que o algoritmo do Facebook possa entregar então esse momento, esse programa para mais pessoas, essa reflexão para mais pessoas. Todos os dias nós temos aqui os diáconos, a participação de todos, colaborando para essa reflexão em vários temas, para nos ajudar a pensarmos e a vivermos melhor a nossa fé. E hoje, de forma muito especial, sob a intercessão de Santa Dulce, como dizíamos, rezamos por nossas famílias, elas que são célula vital da sociedade. Então, que você possa nos ajudar compartilhando, curtindo, apertando o coração, enfim, fazendo a sua
participação aí ativa nas redes. Quero saudar Nilson, que está comigo hoje nessa missão, né? Nessa terça-feira, dia 14/9/2021. E eu sou o diácono Luciano Almeida, da paróquia São Francisco de Assis, ali, né, da Boca do Rio. E atuamos também no mundo digital com perfil no Instagram, @lupax_diaconia-digital, @lupax_diaconia-digital, e com o nosso canal no YouTube também, Lupax Business Digital. Siga, inscreva-se em nossas redes e acompanhe também todas as nossas reflexões. E claro, deixo o meu abraço aqui ao povo de Deus da Boca do Rio, aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores das redes sociais. Que Deus possa cada dia mais abençoar a sua vida e que possamos tomar decisões que nos possibilitem viver o nosso melhor em Cristo, porque Ele é caminho, verdade e vida e vai nos iluminando, né, nos fazendo transbordar em cada lugar em que passamos com nossas ações, com nossas escolhas. Acompanhe então a nossa transmissão, né, através da AM 840, FM 106.1 e também na Excelsior Recôncavo. Você participa conosco então do Caminhos da Fé. E claro, pedir para você, meu irmão, minha irmã, venha fazer parte da família Excelsior, né? Ajude a manter no ar esta obra de evangelização. E claro, para ser bem prático, como digo sempre, neste mundo da tecnologia, você pode fazer a sua doação via Pix da família Excelsior. A chave é simples, rápida e objetiva. Vou falar aqui para você, pix@am840.com.br. Vou repetir, pix@am840.com.br. E claro, venha fazer parte dessa grande família evangelizadora. E no início do nosso programa vamos também rezar 2 vezes, né? Quem medita uma canção, quem reza uma canção também reza 2 vezes. E eu te convido agora a pedir que Deus possa cada dia mais entrar na tua vida, entrar na tua família, com nossa irmã Aline Brasil cantando a música Entra. Entra que a porta está aberta. Eu quero convidar você, meu irmão, a pensar sobre esse tema que nós estamos tratando aí durante essas semanas, que é a questão da autorresponsabilidade. E durante esses dias, né, semana passada, essa semana e na próxima, nós estaremos refletindo a questão dos 6 caminhos para a conquista da autorresponsabilidade. Quais são esses 6 caminhos que podem me ensinar e me colocar numa caminhada progressiva, né? Para que eu possa de fato mudar as minhas atitudes, mudar o meu jeito de ser dentro da minha família e até mesmo em qualquer lugar em que nós estivermos, né? Que nós possamos pensar nesses 6 passos, porque com certeza são ferramentas importantes, unindo aí fé e razão na nossa vida, fazendo do nosso transbordar, da nossa conexão com Deus, com Jesus Cristo, com Nossa Senhora, mas também utilizando a sabedoria que Ele deixa passar no coração dos homens, né? Que nós possamos beber dessas fontes também, porque elas são inspiração divina. É Deus que inspira na sua bondade a sabedoria, dando ao homem a oportunidade de acessar a verdade através da sua racionalidade, né? Então que nós possamos fazer uso dessa realidade também no nosso dia a dia, tá bom? Então te convido a vir conosco, a participar, a curtir, a compartilhar também esse conteúdo com outras pessoas e pensar sobre essa realidade. Como podemos colocar as nossas famílias em outro patamar de vivência, de atuação, beleza? Vamos que vamos, vamos rezar. Entra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca vi. Porque não quero ser
meu ser com tua presença. E esse tema que nós estamos tratando, né, nós tratamos geralmente com alguns temas da doutrina social da igreja, principalmente ali a partir do Duquette, mas também estamos tendo como base o livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira, né? Que você possa também acessar esse livro, beber dessa fonte e aplicar todas essas ferramentas de aprimoramento de nossas ações no nosso cotidiano, beleza? O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Entra, Senhor Jesus, em meu coração, vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração, vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quando amanhecer, Caminhos da Fé. Tá aí que possamos deixar cada dia mais Cristo inundar o nosso ser, né? E entrar em nossa casa, entrar em nossa família. Então você está no caminho, no programa Caminhos da Fé. No Caminhos da Fé, toda terça-feira, nós refletimos então sobre a questão da família, a saúde espiritual das nossas famílias, né? Se a família está sadia, claro, todos os membros dessa família estarão sadios, estarão cuidando da sua saúde espiritual e que com certeza desemboca na sua saúde física, né? E a sua presença nesse mundo. Nós tomamos como base também sempre o tema central saúde espiritual da família, célula vital da sociedade, né? Essa célula mais importante da sociedade precisa transbordar cada vez mais pessoas, ações, emoções sadias para que o mundo se torne cada vez mais sadio, né, na sociedade. E hoje nós estamos dentro do ciclo 5, que nós fizemos a nossa divisão aqui na perspectiva da neurociência. Como a neurociência pode então colaborar, trazendo ferramentas para que nós possamos aplicar, aí complementando a nossa lécio divina, né, da palavra de Deus, de toda a vivência litúrgica, mas trazendo essas ferramentas para nos ajudar a caminhar, a progredir nessa caminhada de aprimoramento humano. E nós estamos trabalhando o seguinte tema hoje, semana passada, hoje, na próxima semana: os 6 caminhos para a conquista da autorresponsabilidade. Você tem autorresponsabilidade? Como você tem realizado esse contexto, né, tão necessário na sua vida e no teu cotidiano dentro da sua família? E quais são esses 6 caminhos que a gente vai aprimorando e vai aplicando todos os dias na nossa caminhada enquanto família? Esses 6 caminhos podem então nos levar a uma maturação, né? Esses 6 caminhos são: se eu for criticar as pessoas, que eu me cale. Se eu for reclamar das circunstâncias, que eu dê sugestão. Se eu for buscar culpados, que eu busque a solução. Se eu for me fazer de vítima, que eu me faça de vencedor. Se eu for justificar os meus erros, que nós possamos então aprender com eles. Se for julgar alguém, que eu julgue a atitude dessa pessoa e não a pessoa. Então, estamos matutando, né? Merendando espiritualmente esses 6 caminhos, tá bom? E no início do nosso programa, claro, a gente sabe que
que a gente está tendo sempre como base ali da nossa reflexão, nossa referência, a doutrina social da igreja, trabalhando essas temáticas mais voltadas à pessoa humana, família, enfim, sociedade, e também tomando como base o livro O Poder da Ação, né, de Paulo Vieira, que você, se você puder, também tem acesso a essa obra, que ela tem ferramentas excelentes para nos ajudar a dar passos, né, de crescimento nessa direção. E no início do nosso programa, sempre trazemos a reflexão também a partir do nosso Papa Francisco e também da nossa Santa Dulce dos Pobres. E o nosso Papa Francisco diz o seguinte hoje, para que a gente possa pensar e rezar. Diz assim, abre aspas, a cruz nos ensina isso, que na vida há o fracasso e a vitória. Devemos ser capazes de tolerar as derrotas, levá-las com paciência, as derrotas também dos nossos pecados, porque Ele pagou por nós. Tolerá-los nele, pedir perdão nele, mas nunca se deixar seduzir por esse cão acorrentado. Hoje seria belo se em casa, tranquilos, ficarmos 5, 10, 15 minutos diante do crucifixo, ou que temos em casa, ou aquele do rosário. Olhar para ele é o nosso sinal de derrota, que provoca as perseguições, que nos destrói, mas é também o nosso sinal de vitória, porque Deus venceu na cruz todas as suas dificuldades vividas aqui no âmbito terreno, né? Digamos assim. E o Papa Francisco nos traz essa reflexão, que nós possamos hoje, na exaltação da Santa Cruz, podemos olhar para a cruz e dizer, foi por mim, foi por ti, foi por minha família, foi por amor incondicional que Cristo, né, se colocou na cruz para viver todo esse sofrimento para nos salvar. Então que isso nunca seja esquecido por nós, que ao olhar para a cruz nós possamos deixar arder em nosso coração o desejo de verdadeiramente seguir a Ele, de dar passos em direção a Ele, e que Nossa Senhora possa ser sempre a nossa intercessora. E de uma forma toda bela, toda especial também, Santa Dulce, seja esse luzeiro que diz, olha, Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, e a minha vida testemunhou essa realidade. Então a cruz não é o fim, a cruz é uma passagem. E aqui é interessante que o Papa Francisco diz, olha, paciência. E não tem como não pensarmos, né? Em cada mal, em cada coisa difícil que nós passamos, aí tem algum aprendizado bom. Não tenha dúvida. Em tudo aquilo que nós passamos, de não tão assim aprazível, né? Na nossa caminhada, com certeza esconde um aprendizado. Que nós possamos, né, cada vez mais aguçar o nosso olhar. Eu sei que não é fácil. Sabemos que não é fácil passar por algum sofrimento, passar por algum aperto e ainda ter a sagacidade da alma e do coração para poder enxergar ali um aprendizado que surgiu. Mas é possível. Então que você, que eu possamos estar atentos. Tudo o que passamos, paciência, paciência. Ele venceu a cruz e nós também venceremos. Cada um dos males que muitas vezes nos rondam, né, nos impedem de dar passos em direção a Jesus Cristo. Então que possamos ter hoje, dentro de uma forma muito especial, vá até o seu crucifixo, né, o crucifixo de sua casa. Olhe para Jesus. Veja que foi por você. E aí, ao olhar para a cruz, lembre-se, sua vida vale muito. Sua vida é um dom precioso. A sua vida não é nem uma joia rara, né? Porque raridades nós encontramos aí enterradas aqui e ali. A sua vida é única, é um dom maior. E por tua vida, por minha vida, Deus teve a coragem, né, de se dar por inteiro em Cristo, por cada um de nós. Então tenhamos sempre essa consciência e possamos valorizar o nosso dom, o dom da nossa vida que é única. E que possamos também cuidar desse dom, das vidas que passam por nossas vidas. Que possamos transbordar sempre
o nosso melhor. E a nossa Santa Dulce, ela diz o seguinte, abre aspas, é preciso que todos nós tenhamos fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus. O amor constrói e solidifica. Fecha aspas. E aqui breves palavras, mas cheíssimas, né? De muita graça, de muita pedagogia divina. Primeiro, é preciso que tenhamos fé. A capacidade de já avistar aquilo que nós esperamos. Já avistar aquilo que nós conseguimos vislumbrar em nosso coração. E me veio aqui agora à mente, né? O céu é o meu lugar. Né? A música que diz assim, o céu é o meu lugar. E claro, que possamos então imaginar, né, esse grande lugar que nós buscamos, que é o céu. Mas que esse já e ainda não nos convida a vivermos plenamente o nosso hoje em Cristo. E ao vivermos plenamente em Cristo, o resultado é transbordar na vida de tantas pessoas que passam por nossa vida. E aí, claro, brota-se a esperança. A esperança que não é esperança de esperar, mas de esperançar, né? De fazer acontecer nos meus gestos como pessoa, nos teus gestos como pessoa, nas suas escolhas feitas a cada dia. Hoje, você escolher o que hoje viver? Que nós possamos pensar essas realidades. O que as pessoas tiveram quando passaram por minha vida hoje? O que é que elas terão amanhã ao passarem por nossas vidas? E aí, Santa Dulce, que nós tenhamos fé e esperança, porque o futuro vai ser melhor. E esse futuro vai ser melhor. Percebam que, vindo de Santa Dulce, é um futuro que já é ação, um futuro que já é doação, um futuro que já é proximidade, olho no olho, e que ela, com seu exemplo, com certeza nos deixou. Podemos fazer sim pelo outro. Agora que possamos escolher, todos os dias, darmos esse testemunho, perseverante, calmo. Porque a nossa santinha vai dizer ao final de sua frase, né? O essencial é confiar em Deus. A obra não é nossa. A obra não é nossa. É de Deus. Agora ele precisa, né? Ele decidiu precisar da nossa fragilidade humana neste mundo. Então que nós possamos cuidar da nossa família. Que nossas palavras falem coisas do alto. Que nossos gestos falem coisas do alto. Com nossas esposas, com nossos esposos, com nossos filhos, com nossos colegas de trabalho, com nossos patrões, enfim, em todos os lugares em que nós estivermos presentes, e principalmente no contexto familiar, que é o que nós rezamos de forma especial hoje, que Deus se faça presente em suas ações. O essencial é confiar em Deus. E confiar em Deus, com certeza, é se colocar nas mãos dele como instrumento. Instrumento do alto, instrumento do bem. Instrumento do bem. E aí Santa Dulce termina, né? O amor, meu irmão, minha irmã, constrói e solidifica. O amor cria liga. O amor dá liga, né? Dá substância, dá constância, dá perseverança, dá resultados, traz resultados espirituais, materiais. Então que possamos cada dia mais aguçar essa consciência nossa, né, de que somos instrumentos dele nessa caminhada. Tá bom? E terminando então esse primeiro momento da nossa reflexão, eu queria que você agora rezasse com essa canção e que colocasse cada palavrinha dessa de fato, né, para a sua vida. Que Deus possa falar ao seu coração através dessa canção. Vamos juntos escutar e rezar essa canção. Me quebra, me santifica, Espírito.
me sara, me purifica, Espírito, põe teu óleo em mim, vou descer à casa do oleiro, vou deixar que ele me toque, quebra-me de novo, se necessário for, faz meu vaso novo, faz meu vaso novo, vou descer à casa do oleiro, vou deixar que ele me toque, quebra-me de novo, se necessário for, faz meu vaso novo, faz meu vaso novo. Me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito, põe teu óleo em mim, vou descer à casa do oleiro, vou deixar que ele me toque, quebra-me de novo, se necessário Bora nisso. for, faz meu Então, que possamos ser uns vasos na mão do oleiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nos moldar para o bem, para o alto. Então, vamos lá. A nossa reflexão hoje, dentro dessa perspectiva dos 6 caminhos para a conquista da autorresponsabilidade. Nós refletimos a semana passada, se for criticar uma pessoa, que a gente se cale, que a gente vá meditar melhor nas palavras, enfim. Nós vimos também, se formos reclamar das circunstâncias, que nós apresentemos sugestões. E hoje nós teremos a referência ali de, se formos buscar culpados, que busque solução. Se fosse fazer de vítima, faça-se de vencedor. Então, como é que nós agimos? Como é que nós temos vivenciado esse processo, É muito fácil, muitas vezes, a gente estar procurando culpados para tudo na nossa vida. E como é que está a nossa autorresponsabilidade em todos os lugares em que nós estamos e que nós habitamos? E em se tratando da família, Como é que está o meu posicionamento como homem da casa, como mulher da casa, como filho da casa? Como é que está a minha colaboração dentro desse processo? Eu sou aquele que fica sempre procurando, culpabilizar a minha esposa, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe? Ou de fato eu assumo este lugar de mudar as minhas atitudes, e essas atitudes com certeza trarão consequências para essa realidade. Então, que nós possamos fazer essa reflexão hoje ao trabalharmos esse tema dos 6 caminhos para adquirirmos cada vez mais a autorresponsabilidade. Parece até um palavrão, Palavrão, mas que a gente possa pensar sobre ele aí. E hoje nós vamos ver, não buscar culpado.
E o autor diz assim como criticar, buscar culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que vivemos, pelos acontecimentos, pelos fatos, pelos resultados obtidos em nossa vida. É muito mais fácil olharmos para os erros dos outros. Porém, é bem mais difícil, irmão, irmã, percebermos os nossos. Percebermos onde nós estamos errados. E aí é que interessante. Perceba que é a ciência, a neurociência, trazendo à tona esses temas, esses comportamentos, percebendo que eles trazem resultados práticos na nossa vida. Quando eu culpabilizo, eu deixo de então participar de um processo de uma forma autônoma e colaborativa. E aí o autor continua dizendo assim, neurologicamente, é um grande perigo você sempre buscar culpado, pois o hemisfério direito do nosso cérebro, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber essa mensagem de que o resultado insatisfatório obtido foi por culpa dos outros, cria o seguinte diálogo interno. Abre aspas. Por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo obtido foi culpa do outro? Olhe só, quando não assumimos a nossa postura e buscamos culpados para tudo aquilo que acontece ao nosso redor, naturalmente o nosso lado direito do cérebro já grava lá, por que eu vou mudar se o resultado negativo foi do outro? Olha o comodismo batendo. Como eu posso então assumir um outro lugar, uma outra postura? Essa pergunta a gente precisa se fazer. E aqui o autor vai dizendo, dessa maneira a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem no entanto aprender com eles. O erro deve ser sempre um laboratório para chegarmos à perfeição. Afinal, se são os outros, os responsáveis por tudo isso estar assim, ou não estar mudado, por que eu vou então mudar a minha atitude? Se a culpa é do outro. A gente geralmente diz logo, a culpa é que o outro se vire, que os outros mudem. E aí o autor diz assim, quer ver alguns exemplos típicos desse raciocínio, de colocar a culpa no outro? Ele diz assim, por que mudar se os políticos é que são corruptos? Como é que você age no seu dia a dia? Como é que nós agimos no nosso dia a dia? E ele vai dizer, por que mudar os políticos? Por que mudar se os políticos é que são corruptos? Por que mudar se o problema é o meu professor, que é ruim, que não deu aula bem? Será? Por que mudar se o problema é minha esposa, que é crítica e reclama de tudo? Será, meu irmão? E aí ele diz ainda, por que mudar se o problema é a minha equipe de trabalho, a minha equipe que está ao meu redor, que é desmotivada e não corre atrás das vendas ou de fazer aquilo que tem que ser feito? Será? Por que mudar se o juiz de futebol é que é o ladrão do meu time, e meu time sempre perde? É culpa do árbitro. É muito fácil colocar, muitas vezes, a culpa no outro. Como tem sido a minha postura? Como tem sido a tua postura, irmão? O autor continua aqui ainda dizendo assim, enquanto você não abolir essas justificativas e desculpas intelectuais de sua vida, nada vai mudar ao seu redor. Nada vai mudar na sua família. Atitude, mudança, transformação, metanoia. Era isso que Jesus provocava em todos aqueles que se aproximavam dele. Não tem como chegar perto de Jesus e não mudar as atitudes. O autor continua, tenho visto muitos vendedores chegar de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando os clientes por seus resultados ruins. Eles só querem descontos impossíveis, prazos enormes, etc. Enfim. Afinal, se são os clientes os culpados, por que esse vendedor deveria então mudar,
Por que esse vendedor deveria usar novas técnicas de vendas? Por que se capacitar, mas fazer novos treinamentos? Por que se capacitar mais, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa e o fracasso são sempre dos outros? E o autor continua dizendo assim: não busque culpados, busque soluções e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Ou seja, nós estamos sempre crescendo. Quando nós nos colocamos como aqueles que são aliados, parceiros de uma caminhada e não acusadores, conseguimos subir degraus infinitos juntos. Como tem sido então a nossa atuação na nossa família? É só reclamar, só chegar em casa do trabalho já reclamando? Ou você tem realmente percebido como é que eu tenho falado com meu esposo? Como é que eu tenho tratado o meu esposo? Como é que eu tenho tratado a minha esposa? Quais são as palavras que saem de minha boca para cuidar do meu neto, da minha neta, do meu filho, da minha filha? Como é que eu tenho tratado as pessoas ao meu redor? Como aliados, como parceiros, ou como sempre aqueles que erram, fazem tudo errado? Percebem que nos colocamos no lugar do acusador? Será que isso faz crescer, né? Será que isso faz melhorar o relacionamento, a harmonia do lugar onde nós estamos, que é a nossa família? E percebam que esse é um principal ecossistema da nossa vida, do nosso cotidiano. E a mesma coisa, se quisermos também pensarmos nos nossos trabalhos, né? Como é que eu tenho me portado? Sempre naquele lugar do acusador do outro? Sempre é o meu, né? É o outro que está errado? Será que eu tenho medido mesmo as minhas atitudes? E se todos tomarmos consciência disso, quanto, né, degraus iremos subir enquanto melhoramento daquele ambiente, do nosso cotidiano, do nosso ser pessoal também? E o autor continua aqui. Conheci um empresário que desde o primeiro momento ele demonstrou a sua disfunção no comando da liderança de sua empresa. A atitude era a de sempre buscar culpados na empresa. Na empresa fazia-se o mínimo necessário, pois as pessoas não queriam correr o risco de errar, porque toda vez ele só chegava, digamos assim, colocando a equipe, né, dentro de um estado de nervo não muito colaborativo. E aí diz aqui o autor, a atitude era de sempre buscar culpados. A equipe comandada estava o tempo todo tensa, nervosa, e acabava reproduzindo esse comportamento. Ele, como o principal líder da empresa, né, acabava fazendo com que os seus liderados também eles agissem assim com as outras pessoas que estavam ali enquanto colaboradores. E aí percebam que viram uma bola de neve. Viram uma bola de neve. Tanto na nossa família como no nosso trabalho. Os dois principais ecossistemas em que estamos inseridos o tempo todo. E aí ele diz que esse empresário, na empresa, fazia-se o mínimo necessário, pois as pessoas não queriam correr o risco de errar. Quando erros eram cometidos, dava-se um jeito de ocultá-los pelo maior tempo possível, para que quando as falhas fossem descobertas, ninguém fosse responsabilizado e punido. Quando o serviço não era bem feito, por exemplo, o produto e a ordem de serviço simplesmente desapareciam. E aí percebam que na família a mesma coisa. Se uma mãe chega toda hora só culpando, só trazendo aquilo que o filho faz de errado, só trazendo tudo que os membros fazem de errado. Se um pai chega do mesmo jeito, todo mundo, nada presta. Será que isso é um ambiente realmente que pode mudar você e a sua família? Não. Isso é uma certeza. E percebam, é a neurociência se debruçando sobre essas situações cotidianas. Olha só. Agora imagine se a gente cada vez mais potencializar isso, aprendendo de Jesus, bebendo das fontes, bebendo da palavra de Deus, bebendo
de tudo aquilo que nos é oferecido, mas também utilizando essas ferramentas. E aí o autor diz aqui: a equipe não se empenhava em fazer um bom trabalho ou aprender o máximo de sua função. Dedicava esforços apenas para se defender das culpas que vinham como pedras arremessadas sobre aquela equipe. Você está entendendo, irmão? Onde fica a tua autorresponsabilidade, a minha autorresponsabilidade no cotidiano de nossas vidas? É sério. Pensar na saúde nossa e na saúde espiritual dos lugares em que estamos inseridos e na família, que é essa célula vital, requer de nós um bom esforço. Agora percebam também que se os frutos vierem, nós estaremos com pessoas sadias, equilibradas, de bem com a vida, porque sabem-se imperfeitas, mas também não se veem no lugar de paralisadas. Porque todos os dias juntos, como parceiros, dentro de um relacionamento, nós subimos um degrau, nós vamos juntos para um novo nível. Isso é maturidade, isso é crescimento. Então que você, meu irmão, minha irmã, possa ir pensando nessas realidades, né? E não se fazer de vítima. Ele aqui vai dizer, não se fazer de vítima é uma necessidade. E ele diz assim, muitas pessoas, essa é a quarta lei da autorresponsabilidade, não se fazer de vítima. Ele diz assim, muitas pessoas possuem um terrível hábito de se fazer de vítima, seja criticando e reclamando, seja se colocando então em uma situação de inferioridade e de sofrimento. E ele diz, por que tantas pessoas se fazem de vítimas e praticam autocomiseração? E ele vai dizer, existem várias explicações e diversos motivos para isso. Um deles é o seguinte, as pessoas, quando crianças, precisavam se sentir amadas e importantes. Todos nós, enquanto crianças, precisamos nos sentir o quê? Amados e importantes. Isso é uma necessidade. Então, como é que você tem agido com seu filho, com a sua filha? Dentro dessa perspectiva, dentro da família. Por quê? E aí ele diz assim, contudo, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, essas crianças não obtiveram esse alimento emocional. Olha como é importante. Eu, como pai, eu, como mãe, devo e tenho a obrigação de dar aos meus filhos um alimento emocional. E aí quantos pais, né? Ah, já dou o alimento, já faço a feira no final da semana, no final do mês. Isso é tudo. Será, pai? Será, mãe? Quais são os momentos que você transborda afetividade na vida do seu filho? Porque se você não faz isso, e aí olha o que a neurociência vai dizer, precisa. Não está colocando no meio termo, meu irmão, minha irmã. Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas, né, é o reino dos céus. A predileção delas, de Cristo por elas, já era também algo essencial. A criança precisa se sentir amada, importante, alimentada emocionalmente pelo pai e pela mãe. Alimentada emocionalmente por aqueles que são suas principais referências de cuidado. E aí, percebam, já para a gente ir finalizando, se a gente não dar esse alimento emocional, olhe só as consequências. O autor continua. Então, um dia a criança adoece e quando os pais percebem que era uma doença um pouco mais grave, voltam-se totalmente para ela, começam a dar o alimento emocional que não estavam dando, com carinho, atenção e cuidado. Justamente o amor que a criança tanto almejava, esperava. Passa-se dias, ela fica curada e mais uma vez as coisas voltam a ser como eram antes. Ou seja, não recebe alimento emocional, não é amada, não se sente importante, não é vista como importante, não é tratada como importante. Os pais já não têm mais aquele cuidado com ela, aquela atenção, aquele carinho, e ela já não percebe mais o amor que desejava desses pais. E como é normal na primeira infância, mais uma doença surge.
E novamente todas as atenções se voltam para aquela criança. Carinho, atenção, cuidado, gostos, vontades. Mais uma vez ela sente a plenitude de ser amada e importante. A repetição desse ciclo deixa então um aprendizado inconsciente naquela criança. Quando sofro, fico doente, debilitada, eu passo a ser amada, amparada e querida por meu pai, por minha mãe. Quando estou boa e sã, ninguém liga para mim. Perceba, meu irmão, um ciclo vicioso começa a ficar nítido para essa criança, inconsciente. E aí crescemos e nos tornamos adultos racionais, porém aquela criança continua lá dentro de nós, ansiando por atenção e carinho, querendo se sentir importante e ser amada. E para conquistar tudo isso, o caminho já foi aprendido na infância. Basta sofrer ou mostrar que está sofrendo, que supostamente as pessoas prestarão mais atenção em nós, cuidarão de nós e nos darão mais carinho. E é claro que isso é ilusão. Quantas oportunidades são perdidas porque desse comportamento? Quantos relacionamentos são prejudicados e mal vivenciados por por causa dessa negatividade? Então que possamos, com essas palavras, com essa reflexão que esse autor traz para nós, que nós possamos pensar, como posso então utilizar esses 6 caminhos para me maturar na autorresponsabilidade. Então ficamos hoje nesse 4º caminho, nesse 4º, digamos assim, princípio, 4ª lei, e diz assim, que nós possamos então caminhar. Então que você possa receber a bênção de Deus nesse momento, que possamos rezar a Santa Dulce, e que você possa rezar essas realidades em sua vida. Vamos juntos então rezar a Santa Dulce, que ela interceda por nós, para que sejamos melhores dentro dessas realidades. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha Santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós os pedimos. Dai-nos idêntico amor pelos necessitados. Renovai a nossa fé e a nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo dessa vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Receba então, meu irmão, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da família Excelsior da Bahia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa ficar em paz e que você possa agora rezar com essa música e amanhã viver plenamente a sua autorresponsabilidade. Forte abraço e boa noite. Boa noite a todos, que vocês possam então, que nós possamos pensar sobre essas realidades e fazer de nossa vida, da vida na nossa família, um lugar diferenciado, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês de forma muito especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, saudações a todos. Você que vai ver depois essa live, então que você possa caminhar cada dia mais dando passos firmes para edificar uma família sadia. Tchau, tchau.